Graça e paz. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado, Pai. Nós somos gratos porque o Senhor tem cuidado de nós de uma maneira tão maravilhosa. Nós dependemos do Senhor e queremos, Paizinho, fazer a Tua vontade e queremos ser úteis no Teu reino, Pai. E pedimos a Tua bênção sobre nós e sobre todas as pessoas que estão agora nos ouvindo, vendo, os que estão precisando de consolo, de ânimo, estão precisando de crescimento espiritual, Pai. De visita, Senhor Deus, a nossa vinha, Pai. Visita o nosso país. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós pedimos que vocês se inscrevam para nos ajudar, para melhorar o nosso canal e também que deem um like depois de ver o programa. Nos ajude nos comentários também. Nós precisamos da ajuda de vocês e faz muito bem quando alguém fala para que está nos seguindo. Bom, estamos nos Sinóticos, na última parte agora de Lucas, que ele é o mais extenso livro do Novo Testamento. Tudo que ele escreve, ele vai explicar muito bem, que ele andou investigando tudo. Então, paramos no capítulo 17, hoje vamos já estar vendo o capítulo 18. Jesus conta a história do juiz iníquo e da viúva persistente. A viúva pedia para ele resolver o problema dela e ele não queria resolver. Mas ela molou tanto, falou tanto que ele resolveu e deu ganho para a viúva. Jesus está dizendo para nós, existem causas, existem coisas que nós vamos precisar orar muito, sermos persistentes. E ele também fala da parábola de um fariseu e um publicano. O fariseu vai no templo, fica de pé e ele fala: graças te dou porque eu não sou como esses homens corruptos, ladrões, nem como esse publicano. Eu sou dizimista, eu faço, cumpro as leis todas, dou o dízimo, jejuo. E Jesus fala: o publicano, ele bate a mão no peito, baixa a cabeça: Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou pecador. Ele disse: o publicano saiu justificado. Se arrependeu e reconheceu que ele precisava da misericórdia de Deus. E vem a história do jovem rico, que fala, Jesus pergunta: você conhece os mandamentos? Eu cumpro todos eles. Faltou só o de cobiçar, né? E Jesus fala: então agora só falta para você, você cumpre os mandamentos? Vende tudo que você tem, reparte com os pobres e me segue. E ouvindo estas palavras, o jovem rico saiu muito triste, porque ele era muito rico. E Pedro então pergunta: Jesus, e nós que deixamos tudo para seguir o Senhor, para seguir o reino de Deus? E Jesus falou: vocês agora recebem no presente muitas vezes mais, e no mundo por vir a vida eterna. Jesus mais uma vez prediz a morte dele e que no terceiro dia ele ressuscitaria. A gente vê que ele vai sempre prevenindo os discípulos. E ele fala: subimos para Jerusalém. Lucas está dizendo, porque lá em Jerusalém que se daria a morte dele. E indo para lá, passa por Jericó e cura aquele cego lá em Jericó. No capítulo 19, vem a história do Zaqueu publicano, que também só tem em Lucas. Aquele publicano, cobrador de impostos, baixinho, que subiu na árvore. Jesus ficou na casa dele e Jesus mesmo falou: hoje houve salvação nesta casa. E ele diz assim, que ele vai dar metade aos pobres e 4 vezes ele vai pagar se ele roubou de alguém. Tem gente que fala que ele roubou e tem gente que fala que ele não roubou. E Jesus então diz: hoje houve salvação nesta casa, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. O rico, o corrupto, o marginalizado, aquele que vem a Deus, de maneira nenhuma será lançado fora. E tem a parábola das 10 minas. 3 súditos recebem 10, 10, 10. E Jesus fala, sempre Jesus fala, haverá a prestação de contas. Tudo que nós somos, tudo que nós falamos, tudo que nós fazemos, nós vamos prestar contas.
Esses 3 aqui tiveram que prestar contas. O primeiro era 10, recebeu 10, progrediu 10. O segundo era 5, e o outro enterrou e não fez nada. E Jesus então cobra desse homem que teve o talento, teve as minas e não trabalhou com as minas para o reino de Deus. Então vem agora a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E aí que Jesus chora, Jerusalém, Jerusalém. Né? E também fala da profecia, que ela será arrasada. Jesus vem para Jerusalém, faz a purificação do templo e ensina todos os dias. O povo está fascinado. E então, enquanto ele está ensinando, os fariseus, os sacerdotes, estão armando o pacto da traição. Como matar Jesus? Esse era o problema deles. No capítulo 20, vem a parábola dos lavradores maus, que quando o dono da vinha manda buscar o dinheiro, eles espancam o primeiro, eles mandam vazio o segundo, e quando o dono da vinha manda o filho, eles matam o filho. E Jesus então fala que o que vai acontecer com esses lavradores maus? Eles serão mortos pelo dono da vinha e outros virão ocupar o lugar deles. Lucas sempre falando que a salvação é para todos. Aí vem a questão do tributo, da moeda. Eles querem que Jesus fale alguma coisa que o incrimine. E ele então mostra a moeda. De quem é a efígie e de quem é a inscrição? É de César? Então deem a César o que é de César e deem a Deus o que é de Deus. No capítulo 21 é a oferta da viúva pobre, que a Deus tudo o que tinha, os ricaços deram o que sobrava, e Jesus então faz uma análise dela. E eles falam sobre o templo, os discípulos, e Jesus fala assim: não ficará pedra sobre pedra. E Jesus dá para eles os sinais dos fim dos tempos: guerra, terremoto, fome, pestes, sinais no céu, perseguição, prisão. Jerusalém será pisada pelos gentios, até que o tempo dos gentios se cumpra. E aí vem a vinda do Filho do Homem, sinais no céu, angústia, nuvens, poder e glória. E ele diz assim: olhem a figueira, quando começa a brotar, vocês falam, vai chegar o verão. Então, quando tiver esses sinais, é sinal que está chegando o tempo da segunda vinda do Filho de Deus. No capítulo 22, é o pacto da traição, Satanás, Judas, os sacerdotes, é combinado dinheiro e a ocasião para encontrá-lo. Aí tem a ceia, a Páscoa, a ceia. Lá na ceia, Pedro é avisado que vai negar. Jesus vai no Getsemane e só Lucas diz que veio quando ele estava orando, que os discípulos, os 3 mais amigos, estavam dormindo. Veio um anjo e confortava Jesus. E é aí que ele sua gotas de sangue. Tal era a angústia que ele estava passando. Aí ele é levado no Sinédrio. Lá no Sinédrio, Pedro nega Jesus. Capítulo 23, ele vai para Herodes, ali no Sinédrio. Depois vai para Pilatos. Volta para Herodes. E Herodes e Pilatos, que estavam inimigos, se tornam amigos. E Pilatos, então, Barrabás, ele foi liberto da sentença dele. E Jesus morreu no lugar dele. E aí tem o Simão levando a cruz e os 2 malfeitores juntos. A crucificação se deu ao meio-dia, houve trevas e o véu do templo se rasgou. E o centurião romano disse: verdadeiramente este homem era justo. E vem o sepultamento. Era sexta-feira, tinha que tirar, porque de sábado ninguém fazia nada. E José de Arimateia leva então o corpo de Jesus para aquele túmulo que não tinha sido usado. E no capítulo 24, que é o último do Evangelho segundo Lucas,
tem a ressurreição. As mulheres que ficaram vendo até o final do sepultamento, foram preparar as especiarias para colocar no corpo de Jesus. A pedra está removida, aquela pedra que estava segurando o túmulo, e lá dentro 2 varões, eram os anjos, que falam para ela, ele ressuscitou. As mulheres falam para os discípulos, eles não creram, mas o Pedro correu lá no túmulo e viu os lençóis e saiu cheio de júbilo, porque Jesus realmente não estava mais no túmulo. E tem a história dos discípulos no caminho de Emaús. Marcos, ele conta a história em 2 versículos. O Lucas, em 22 versículos. Quando eles vão andando, aquele homem se aproxima e fala de tudo que estava nas Escrituras, que entra com eles, e na hora que ele abençoa, eles reconhecem que era Jesus ressuscitado. E eles voltam imediatamente para Jerusalém. Aí Jesus apareceu aos discípulos, tem aquela história do Tomé, né? Com eles ele comeu peixe e mel. E ali Jesus explica as Escrituras, abriu-lhes o entendimento, muita coisa que eles começaram a entender agora. E deu a ordem, permaneçam na cidade, até serem revestidos de poder. E Lucas registra então a ascensão de Jesus, lá em Betânia. Muitos ali foram vendo Jesus subindo ao céu. Ele abençoou o povo que estava ali e foi subindo. E desapareceu. Eles adorando, cheios de júbilo, e ficaram em Jerusalém, no templo, louvando a Deus. A ordem era, permaneçam na cidade. E Lucas vai continuar depois a história. Por isso que ele para aqui na ascensão de Jesus e na obediência dos discípulos. Vale a pena ler a Bíblia toda, mas o Lucas ele é bem detalhista e ele fala muito de Jesus em oração e Jesus trazendo salvação para todos os povos. Que Deus nos abençoe, que a gente faça um compromisso com a gente e com Deus, de ler a Bíblia todos os dias. Deus nos abençoe.